Olá, eu sou Carla Ruschmann, artista plástica, artista visual. Eu fiz Belas Artes, faculdade de pintura, concluí a faculdade em 1995, e foi uma experiência fantástica, como, enfim, como inserção, né, na minha profissão. Eu iniciei a trabalhar com abstração nas minhas pinturas, ela acabou surgindo de um modo muito curioso, porque ela surgiu da observação da natureza. Eu gostava muito de estar na frente do mar, com cavalete, com tinta a óleo, com a tela, e então eu gostava de pintar marinhas e comecei, né, com essa observação natural e observar, enfim, né, que nós temos um horizonte, linhas retas, tem uma primeira onda, a segunda onda, e comecei a fazer uma série de pinturas acrílicas num tamanho diferente do padrão trabalhado com óleo convencionalmente, academicamente, e comecei a geometrizar as formas, porque eu via ali linhas retas e queria simplificar. E pouco a pouco esse processo ele foi cada vez se afastando mais da referência, da observação natural, e ele foi indo para um lado mais simbólico e numérico, matemático. Daí já brincando com umas simbologias, até para justificar as distâncias entre as formas, as cores. Então, foi uma série bem interessante. A primeira, ela tem um viés bem figurativo, assim, apesar de estar geometrizada, né? E ela foi cada vez ficando cada vez mais abstrata, mas as cores ainda tinham essa relação com a paisagem do mar. Eu vou falar então agora das rosáceas. Eram quadrados dentro de quadrados que acabavam formando triângulos, né, no que sobrava de um quadrado dentro de outro quadrado. Então, a gente está falando de formas do quadrado, cores e essa relação numérica da rotação que ele vai gerando. Então, a minha preocupação aí nessa série de trabalhos eram as formas e as cores, né? As cores conseguirem ter uma harmonia entre si. Aí também foram desenvolvidos vários trabalhos, chegamos na última rosácea, teve a penúltima rosácea, né? E até que chegou, digamos, no meu processo máximo de abstração daquela série, né? Depois das rosáceas, eu fui fazer meu doutorado na Espanha, em Granada, e lá em contato com a arte hispano-árabe, né, a arte nazarí, da Alhambra, fiquei muito interessada no símbolo do sino, eles chamam de sino, dois quadrados em sentidos é, que horizontal, vertical e as diagonais, né? Então, a partir dessa estrutura que era muito utilizada na arte nazarí, que é essa arte hispano-árabe, ali de Granada, 1400, nós estamos falando, né? É uma arte medieval. A partir dessa estrutura e de um eixo central, a série das estrelas ela se desenvolveu. Eu partia desse símbolo centralizado e a partir das linhas, né, foi gerando formas. E daí, de novo, a minha preocupação é com formas e as cores chegando nessa harmonia, né? Tanto as rosáceas quanto as estrelas, elas partem de um centro, né? Então, elas são composições bem simétricas,
As marinhas também tinham uma certa simetria, não todos. Quando elas se tornam mais abstratas, elas acabam sendo totalmente simétricas, né? E a simetria, ela tem essa tendência a uma harmonia, né? Das formas, a um repouso, né? Então, tanto nas rosáceas quanto nas estrelas, é essa busca do equilíbrio, essa busca da harmonia, e daí o uso das formas, o uso das cores em harmonia, né? Em termos de processo criativo, né? As estrelas, eu estava fazendo meu doutorado, então era uma época que eu estava estudando muito, então ela é mais avançada cientificamente, né? Ela é mais complexa no desenho dela, eu busco uma maior complexidade aí nesses trabalhos. Eu acho que é um trabalho mais científico, assim, em termos da complexidade. E sempre, como é cor e a forma ela está resolvida. Daí o problema é a cor em harmonia com as demais. Então, costumam ter capas e capas e capas em cima de uma forma, até chegar a esse equilíbrio, né? Alguns trabalhos eu terminava, demorava um tempo, tinha que repintar, porque ainda não tinha chegado naquela pausa absoluta, aquela colocação ideal das cores ali naquele conjunto de formas. Então, daí depois da série Estrelas, né, eu tive um momento maternidade, né, e foi interessante, assim, também o meu trabalho na universidade, né? Eu queria voltar a pintar e tinha uma certa dificuldade, fazia outros trabalhos, porque eu aprendi a trabalhar muito com o computador, fiquei trabalhando um pouquinho mais com a questão da fotografia, né? E com a arte digital, assim, junto com a fotografia, mas eu tinha vontade de voltar a pintura mesmo, material. E daí eu acabei voltando com uma série, que é a série Jardins, que daí eu brinco com orgânico versus geométrico. Eu tive um outro momento que daí trabalhei com óleo, uma coisa mais gráfica também, mas eu sentia a necessidade de voltar para o geométrico, né? E daí eu iniciei essa série que eu estou agora, que é a série Conexões, e ela tem uma relação muito forte com a geometria sagrada, porque ela expressa isso mesmo, né? A conexão de duas pessoas, de duas almas. Então, essa série começou já faz uns 2 anos, ela está muito devagar, tem o seu tempo. Eu, quando vou para o ateliê, eu me permito explorar as cores de uma maneira mais profunda, sem pressa, não tenho pressa, estou trabalhando muito com a linha, com a inserção da linha agora. Eu gosto de fazer estudos no computador, então eu inicio o trabalho na tela, tiro foto, vou para o Photoshop, estudo, faço uma série de variações dessa possibilidade. Escolho uma, volto para a tela, ela acaba não sendo cópia daquilo, mas ela serve de base. Então, a arte digital me está servindo como ferramenta para a minha pintura hoje, né? É uma ferramenta bem importante. Mas, claro, a pintura fala mais, porque a sensação de você ver na tela, o tamanho, a cor é diferente do que está ali, né? Outro processo interessante de mudança e que essa série está trazendo, manchas que aparecem, a linha que já não está tão geometrizada, né? Eu deixo que apareça. E pouco a pouco
as cores vão deixando de ser planas também, já vai me interessando essas variações e, sobretudo, deixar as capas anteriores, né? Como muitas dessas pinturas, eu vou trocando de cor nessa busca do sublime, né? De chegar, a forma está dada, a forma, uma vez feita, eu não mudo. Daí é com as cores conseguir buscar esse equilíbrio, essa harmonia. Então, tem áreas aí da pintura que tem 15 capas, né? Então, me interessa também deixar o registro dessa cor anterior muitas vezes, né? Quando a gente tem formas e cores, né, e uma estrutura, ele acaba virando um jogo que tem, sei lá, zilhões de possibilidades, né? Então, você tem que ir excluindo e buscando aquelas possibilidades que você considera que vai sair o melhor resultado. Então, é sempre nessa busca de aquietar, né? Para mim, a obra ela tem que chegar a um momento que ela repousa e diz, não tenho mais no que mexer, né? Trabalhos que estão ali parados e daí passa um tempinho, vamos lá mexer porque ele está incomodando, né? Mas nessa minha busca estética, para mim ela tem que chegar no momento máximo, assim, dizer, cheguei, tô no êxtase, né? Tô no sublime, e ali ficou o resultado esperado. Claro que não são todos os trabalhos, mas eu posso dizer que tem alguns assim que eu ao menos sinto que cheguei, né? Então, o fato também de eu ser professora universitária, né, de não ter que viver da minha pintura, e sim utilizar a pintura como processo de estudo, né, como pesquisa, né, uma pesquisa prática que eu faço com as pinturas, né, com as minhas pinturas, ele me permite também esse tempo ser eterno, né? Não há prazo. Há prazo quando a gente tem alguma exposição, algo assim, mas se não, essa busca pelo sublime, ela é tranquila, né? E envolve momentos também. Esse meu interesse pela obra geométrica, né? Pela geometria utilizada na arte, tem a ver também com a forma do cérebro pensar, né? A gente tem pessoas que têm uma estrutura assim mais lógica, né? Mais que a racionalidade, a lógica, a simplificação. Quando eu comecei com as marinhas, que eu parti dessa observação natural e eu fui geometrizando, né? Eu acabei descobrindo essa arte geométrica e eu fui para a Espanha estudar, fazer meu doutorado, e eu trabalhei sobre a obra geométrica. E daí, na minha tese doutoral, eu fiz um recorrido da pré-história até o final do século XX, vendo em que momentos da humanidade, em quais períodos se utilizavam a obra geométrica, né? E é fantástico que a gente vê desde a pré-história, junto do Paleolítico, os primeiros símbolos geométricos, né? Como síntese de uma ideia, de um pensamento, né? Eu gosto da relação da geometria com a arte por essa universalidade, né? A geometria e as artes, né? Ela tem uma aproximação muito forte, porque elas trabalham com elementos que as artes plásticas, as artes visuais trabalham, pontos, linhas, superfícies, volumes, né? Que ela permite ao leitor da obra, né, a ter a sua compreensão
própria, né? Não é algo dado, fechado, restrito, né? Ela dá uma abertura maior, né? E a questão geométrica, ela também traz símbolos muito fortes, símbolos universais, né? Muito fortes que dão uma força, né, para o trabalho.